legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, nesse último bloco bacana, falando sobre hipocrisia, falando sobre santidade. E a gente sempre muito alegre, estamos muito felizes com a sua audiência, com a seu estar antenado aqui na nossa Boas Novas e nosso Antenados na Geral, sempre com assuntos bacanas. E hoje a gente falando sobre hipocrisia, santidade. Eu queria dedicar esse último bloco para que foi colocado no off, muito interessante. Será que tem uma fórmula de ser santo sem ser hipócrita na vida cotidiana? Mas acrescentando um pouco mais, eu queria que esse último bloco a gente tentasse viabilizar algumas alternativas. E qual é a postura, qual é o encaminhamento de que maneira devemos nos posicionar como igreja e como sociedade de uma maneira a agradar ao Senhor Jesus com a nossa postura, indo à santidade e fugindo da hipocrisia. Então, se eu disser que não sou hipócrita, logo eu sou hipócrita. Isso aí. Né? Então, como definir? Qual é a alternativa? O pastor Oswaldo colocou muito bem no bloco anterior de uma busca, de um enfrentamento constante, né? Isso. De um abrir mão dessa hipocrisia, né? Isso. Precisa dessa busca. Sem enfrentamento não é vida cristã. Enfrentamento do próprio coração, né? O hipócrita mau é quando ele desempenha um papel de santo e acredita que é santo. Aí o cara é mau, né? Aí não há salvação para ele. De rolar uma cauterização da mente, como Paulo fala a respeito disso, né? E inclusive quando o espírito já não constrange, né? Exato. Que a busca dessa sinceridade é esse constrangimento do espírito, né? A parábola de Jesus do fariseu e do publicano é quando o fariseu entra no templo para orar, ele ora de si para si mesmo, quer dizer, a oração dele é um massageamento do próprio ego. E ele diz, graças te dou a Deus porque não sou como os demais homens. Ou seja, ele é um cara acima da média, né? Injusto, ladrão, roubador. Ele acha de verdade que ele é bom, né? Jesus diz, ele desceu dali sem ter a sua oração ouvida, né? Enquanto que o outro batia no peito, envergonhado, se esmurrava, dizia, tem compaixão de mim. Esse foi justificado, foi considerado justo. Então, o que para Jesus, usando essa parábola, é uma característica do homem justo? É a convicção e é o fato de você assumir que é pecador, né? E você ter vergonha disso, né? Você não ter orgulho disso. Ele estava ali batendo no peito, se esmurrando. Thomas Merton, ele propõe uma outra oração. Ele diz, graças te dou a Deus porque eu sou como os demais homens. É a proposta dele. Para terminar essa fala, deixar meus colegas falarem também, definirem, né, cada um o que pensa que é a vida cristã, usando Romanos 7, onde Paulo está falando do conflito. Ele diz que com a mente ele serve a lei de Deus e com a carne a lei do pecado. Ele vê duas leis guerreando nele, essa é a raiz da hipocrisia. E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele não diz que Jesus Cristo resolveu o problema do conflito, né? Do fato do ser humano ser inconstante, ser dúbio, né? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque se não fosse Cristo, eu seria condenado por causa dessa minha hipocrisia, né? Porque com a mente eu sirvo a lei de Deus, ou seja, eu sei que existe uma ética e uma moral que está acima da que o meu coração consegue desempenhar, mas o meu coração não consegue desempenhar, logo existe um embate. Então eu acho que a vida cristã é isso, é luta, embate por causa dessa complexidade e desse conflito que existe entre eu saber que existe uma ética superior ao que o meu coração consegue desempenhar. Isso é um autorrespeito, e a convicção de que eu sou amado, apesar de ser esse ser contraditório. E é um autorrespeito, né, pastor Michel? Porque eu entendo que, conforme o senhor falou muito bem, há esse conflito. E até a volta de Cristo, esse conflito vai ser incessante. Não adianta alguém achar, não, eu vou fazer uma campanha, né? Eu vou virar um semideus. Não vai. Então, o ser humano precisa entender isso. E a questão do autorrespeito é você reconhecer as suas limitações e não se dar como, digamos assim, se concordando com ela. Você sabe, eu sou falho, eu sou vulnerável, mas em Deus eu posso evoluir. Entendeu? Mas aí você tem que se autorrespeitar. Quando você se autorrespeita, você vai impor limites. Sim. Você vai saber até onde você pode ir.
entendeu? É a questão que a gente falamos no outro bloco lá, a questão do domínio próprio. Às vezes você quer ter uma reação, o desejo está ali, a palavra vem na boca, mas você entendeu, peraí, eu já nasci de novo. Está aqui dentro ainda o desejo do velho homem ter uma reação, mas eu preciso dominá-lo para poder transmitir aquilo que Cristo gerou na minha vida. Então, acho que a questão é essa. É uma busca constante dessa evolução aí para Cristo, mas se autorrespeitar e entender que vai ser uma guerra, vai ser uma luta, que talvez você vai tentar hoje, vai ser desaprovado em algum teste, vai ser testado hoje, não vai conseguir ser aprovado, mas a guerra continua. Não é porque foi, digamos assim, desaprovado no primeiro teste que você não vai ter direito da segunda chance, né? Até para a gente tirar a carteira de habilitação, se a gente for reprovado no primeiro, paga de novo e volta. É um processo, né? É um processo. Na verdade, a santificação na vida do crente é um processo e ele vai durar até que você tenha um corpo glorificado. É como uma obra em construção, Isso. né? É uma salvação em andamento, né? É uma salvação em andamento. Agora, eu queria dizer o seguinte... Uma salvação em andamento arminiano, né? Botou um posto no finalzinho, deixa isso pro outro. Uma pimenta ali no final. Deixa isso. Acho que foi pra te atingir, Michel. Deixa eu te falar uma coisa. Dou uma pimenta teológica ali, uma salvação em andamento ali. Eu sou salvo. Ali, não, você está confundindo. Eu sou salvo, estou salvo, não abro mão da minha salvação. Mas a minha santificação, pela graça. Obrigado, pastor. Pela graça. O desenvolvimento da salvação. Exatamente. Vamos por lá. Não entra nisso não, que senão... Não, a gente está no final do Vamos bloco, lá. no final do Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Mas olha só, eu entendo que nós, como liderança na igreja, corremos o risco de nos tornarmos hipócritas por causa da forma como as pessoas nos veem. Sim. E aí um conselho para mim mesmo e para aqueles que são líderes na Igreja de Jesus é: seja sincero ao máximo e demonstre que você é só um homem, né? Que você também é pai, também é esposo, é cidadão do mundo, também é dos céus, é lógico, em primeiro lugar. Mas você vive todas as dificuldades que as pessoas da igreja, da comunidade vivem, e você também vive. Então, eu acho que a gente precisa lutar, né, contra esse endeusamento do homem. Sim. Porque uma igreja se reconhece quando ela está saudável, é quando as pessoas dentro dela não aparecem mais do que Jesus, né? Agora, uma igreja adoentada, né, uma igreja que não está saudável, é aquela igreja que quando você pergunta de que igreja você é, alguém diz: eu sou da igreja do fulano ou daquele outro. Então as pessoas aparecem mais do que o Senhor Jesus, e isso é um problema sério, porque essas pessoas são endeusadas, são colocadas no lugar de Deus, e na verdade isso faz com que a hipocrisia encontre ambiente maior e mais favorável dentro dessa igreja, desse tipo de igreja. Então eu quero colocar aqui o meu conselho, né? Eu sou um pastor, mas eu sou um ser humano acima de tudo, né? E como ser humano, eu luto tanto quanto você, meu irmão, que está me assistindo, as minhas ovelhas, contra todos os pecados que você luta. E se eu tiver alguma dificuldade, eu vou compartilhar com você. E se eu for lhe dar um aconselhamento numa crise familiar, eu vou dizer que eu também tenho uma família e na minha família também existem crises, né? E aí isso é sinceridade e tira um pouco de lado a possibilidade da hipocrisia. Seja sincero. Pastor Oswaldo, a gente está caminhando para o final. Eu entendo que a solução para essa questão da distância entre a hipocrisia e a verdade, ou a sinceridade, é seguir o conselho de Paulo em Gálatas 5,16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. A gente reconhece o conflito que tem dentro de nós e sabemos que não podemos vencer por nós mesmos, mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e que é poderoso para nos transformar de glória em glória, né, segundo a imagem de Cristo Jesus. Andar no Espírito. Amém. Olha, eu estou muito honrado com a presença de vocês. Para mim foi uma benção esse programa, aprendizado, riqueza. Wellington, muito obrigado pela tua presença. Deus te abençoe. Um abraço pro Igor Gervásio, né? Grande brother. O Igor aí só arrebentando aí, mandando um Lincoln. Leva o Wellington lá. Realmente fiquei muito feliz com a tua presença, com a tua sabedoria, com o teu discernimento. Que Deus te abençoe muito. Obrigado. Obrigado, pastor Tuninho, né? Grande brother aí. Um abraço aí pra galera lá de Pedra, né?
Deus abençoe muito. Mato Alto. Mato Alto, É, Mato mas Alto. é tudo em Guaratiba. Tudo em Guaratiba, né? Pastor Oswaldo, um prazer conhecê-lo. Deus abençoe muito o seu ministério, a sua liderança. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Pastor Michel, sempre uma honra tê-lo por perto, grande amigo também. Prazer Um abraço estar aqui. para a galera da Comunidade da Cruz, um abraço para o Legal. Pastor Del. Eu queria mandar um abraço especial para a galera lá de Belém. Eu tive aí no Louvor Norte, fui uma benção, Pastor Lorival, o grande Greg, que é aí o diretor da Rádio Boas Novas, também um abraço para todo mundo aí da Igreja Mãe. Um super beijo, um super abraço. Deus abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.